Sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro. É um prazer ter vocês aqui. E como sempre, vocês estão até acostumados já com as pessoas interessantes que eu trago aqui para conversar e para trazer novidades para vocês, para trazer informação, principalmente informação, que eu acho que é o que hoje as pessoas mais precisam para se complementarem nas suas mais variadas profissões. E então, baseado nisso, eu trouxe aqui uma pessoa extremamente talentosa e interessante, uma grande atriz, que vocês conhecem em função do trabalho de mais de 30 anos aí na televisão brasileira, no teatro, no cinema. E eu vou conversar hoje aqui com vocês com a Thaís de Campos. A Thaís de Campos é uma atriz que trouxe muitos momentos bons para a teledramaturgia brasileira através dos seus trabalhos. E hoje ela vai contar um pouquinho dessa carreira maravilhosa e também um pouquinho do que ela está fazendo hoje. E eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Thaís, seja muito bem-vinda ao programa Marco Encontro. É um prazer estar aqui com você. E eu tenho certeza que você vai trazer uma energia maravilhosa, como você faz sempre. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Obrigada. Quem é a Thaís de Campos? Bom, eu sou uma mulher multifacetada. Tem muitos lados. Mas acho que, mais do que tudo, o que eu mais gosto em mim, como pessoa, é o lado mãe. Por isso que eu gosto da aula. Eu gosto da aula porque eu gosto de cuidar do outro, eu gosto de ver o outro crescendo, eu gosto de tocar no ser humano. E dar aula, para mim, não é só ensinar técnicas, não é só ensinar o que eu preciso ensinar, que está ali marcadinho, os métodos. Não, dar aula, para mim, é exatamente isso. É mexer com o bicho homem. Dividir conhecimento, né, Thaís? Tocar as pessoas. Tocar as pessoas. E quando eu consigo melhorar alguém, eu fico feliz. E o barato disso é que o retorno que a gente tem é assim, eu tenho assim milhões de alunos que todo mundo, graças a Deus até hoje, não teve ninguém que passa por mim e fala: é muito bom fazer aula com a Thaís. Que bom, Thaís. E obviamente, claro, a gente sabe que talento é uma coisa que nasce com a pessoa, mas que ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser cultivado. E, obviamente, eu imagino tanto de investimento pessoal que teve aí da Thaís para que isso chegasse aonde está hoje. Como é que foi? Como é que foi essa transição? Assim, a Thaís menina, criança, como é que ela se encantou com a arte? Como é que ela saiu do universo de menina, de adolescente, para virar essa grande atriz? Como é que foi esse clique aí? Desde pequenininha. Desde pequena? Desde pequenininha eu já virava pra minha mãe e falava assim: mamãe, eu quero ser bailarina. Aí depois eu virou, além de bailarina, quero ser atriz. Mas desde pequenininha eu queria ser bailarina, eu queria ser atriz. E eu já era muito falante, gostava de aparecer. A minha família é muito envolvida com arte, né? A minha mãe toca piano, toca violão, a minha mãe pinta, a minha mãe foi professora de yoga, a minha mãe foi professora de biodança. Inclusive eu digo que eu sou quem eu sou porque aquela mulher é incrível. Porque, assim, todos os ensinamentos que eu tive com ela, até em relação ao yoga, por exemplo, entender como é que funciona a respiração. O ator precisa aprender a respirar para poder controlar a sua emoção. Se ele não sabe controlar a emoção toma conta dele. É, e a respiração é um instrumento fantástico. Com quem eu aprendi? Então, quer dizer, assim, tem várias coisas que eu aprendi com a minha mãe que eu acho que, assim, essa mulher é uma grande, pequena mulher. Ela é desse tamanhozinho, mas ela é um espetáculo. Imensa. E desde pequenininha eu queria. Então, minha família era muito musical, meu avô adorava fazer serestas. Lá em Brasília, você já fazia alguma coisa de teatro? Não podia ter um palquinho, devia ter 2, 3 pessoas em casa que eu já botava para as pessoas me verem, porque eu já gostava de aparecer. E engraçado, né? Engraçado isso. Aí, com 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Com 17 anos, eu fiz a minha primeira novela. A novela que eu fiz foi uma novela que eu fazia um papel muito pequenininho. Por isso na Globo já? Na Globo. Já estreou na Globo? Que fabuloso isso. Eu estava fazendo uma peça chamada Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena. E fazia um personagem também muito pequenininho. Fazia quase como se fosse uma bailarina coro. Porque eu, desde pequenininha, dancei, né? Porque eu sempre queria dançar. Tem uma formação de dança muito grande. E aí eu fazia um papel pequenininho na peça e tinha teve teste para fazer um papel pequeno na novela. Era um elenco de apoio. Era um personagem que praticamente quase... Era um personagem assim, vou dizer que assim, eu falei 3 cenas na novela inteira. Tá, não era figuração porque tinha fala.
Não era figuração porque tinha um contrato. E aparecia o nome no final dos créditos. Mas eu tinha ainda 17 anos, quem teve que assinar o contrato foi até a minha mãe. 17 anos. Depois eu fiz Elas por Elas. Depois eu fiz Elas por Elas com a Eva Vilma, maravilhosa. É uma escola, Nossa, né? Como ela foi tão bom. Então, ela me ensinou tanto, ela me abraçou, ela me acolheu. Como é bom a gente ter... É porque na minha época não tinha nenhuma escola que ensinasse a fazer televisão. Eu fui de Brasília para o Rio de Janeiro e fiz tablado, era escola de teatro. Não tinha nenhuma escola que ensinasse como lidar com a câmera, porque é completamente diferente. Exato. No tablado nem tinha isso, era só teatro mesmo. Ainda é, até hoje. Ainda é. É só teatro. Focado no teatro. Mas de lá é um celeiro de grandes nomes, de grandes artistas, né? Que eu vejo que é transformador mesmo a passagem pelo tablado. Foi no tablado que você fez primeiro a peça e depois foi para a Globo? Ou você ainda continuava sendo aluna do tablado quando entrou para a Globo? Como é que foi isso? Outra história engraçada. Adoro contar histórias diferentes. Adoro contar histórias diferentes. Eu comecei fazendo tablado, fiz um ano com a Thaís, depois fiz um ano com o Bernardo, aí fiz um ano de novo com a Thaís, ia fazer aula com a Maria Clara, fui chamada para fazer a novela. O mais maravilhoso disso tudo, de novo falando de mãe, é que quem entrou no tablado comigo? Minha mãe. Sua mãe, que fantástico. Eu entrei para fazer o tablado, minha mãe entrou junto comigo. E ela falou, vou com você, minha filha. Porque quando eu falei que eu queria ser atriz... Isso é que é apoiar, né? Isso é que é estar ali do lado. E ela foi para o Rio de Janeiro, vamos no seu sonho. Ela saiu de Brasília comigo, foi para o Rio de Janeiro. Que lindo. Entrou no tablado comigo. Quem se formou no tablado? Ela. Eu não. Mas aí porque você já estava na Globo, né? Não é isso? Já estava na Globo. Thaís, e como é que foi sair do tablado do teatro, de repente entrar para a Rede Globo e dar de cara com uma Eva Vilma, né? Logo no primeiro trabalho. Como é que foi isso? Foi maravilhoso, porque ela tinha um coração, ela era enorme, né? E muito, muito dadivosa. Muito profissional, muito séria. E foi bom, porque eu também sou. Então, eu acho que assim, eu sou tão certinha que eu me dou bem em Portugal. Sabe? Porque eu sou certinha. Aqui, eu acho isso certinho, ótimo, né? Virar ali à direita, a gente vai para a fila lá atrás, não tem essa coisa de ficar... Não, tem que ser certinho as coisas, ordens. Vamos seguir as ordens, né? Vamos seguir tudo certinho. E eu adorei, porque ela é muito correta, muito certinha, muito dura até, mas cobrava muito da gente, que era jovem, eu e André de Biasi, e claro que quem se adaptou mais a ela fui eu, né? André de Biasi não entrava por aqui e saía muito por ali. E a Cristina Pereira também, que fazia minha irmã. Mas foi muito bom, foi muito bom. Mas foi o primeiro trabalho que foi, assim, muito... eu diria que se não fosse ela me acolhendo, eu até teria tido mais medo, porque a Globo espanta, a Globo dá medo logo quando a gente entra. Mas para quem está começando, E jovem, né? E o papel foi crescendo? Como é que foi? A sua proposta era fazer algo pequeno e cresceu? Como é que foi? Não, era um papel bom. Já era um papel bom, era um papel dentro da família principal, né? E era assim, era a menina, a irmã mais bonita para contracenar, para fazer o contraste com a irmã que não era bonita, que era a Cristina Pereira. Então, tinha uma bonitinha, mas não era um papel que era bom, mas também era um papel que não era de trama muito forte. Era a menina rica, bonitinha, fútil, que se apaixonava por um rapaz que não era apaixonado por ela ficava brigando para querer ter. Então não era um papel muito difícil de fazer. E no fundo ela acabava ficando com um rapaz pobre, que também aprendeu. É bom quando tem personagem que dá uma virada, né? Quando o personagem aprende um pouco, mostra um pouco para o público. Televisão é isso, a arte está aí para isso, a arte está aí para a gente passar um pouquinho de informação, né? Então tem que ter essa vertente. Então o personagem no final ele aprendia que era mais importante a pessoa do que o status, do que a beleza, do que o dinheiro, mas era um personagem muito pequenininho. E foi assim, eu fui crescendo, desde que eu comecei a fazer televisão, eu fui fazendo um personagem aqui, um personagem ali, continuei fazendo teatro, chegou uma época que já não fiz tanto teatro, porque estava tendo muito... trabalho na televisão, me afastei um pouco do teatro. Sempre na Rede Globo? Eu fiz uma novela na Manchete. Mania de Querer. Certo. Foi uma experiência dolorosa. Dolorosa.
Mas você tinha um contrato com a Globo por trabalho ou era aqueles contratos que eram... Ah, nunca tive esse contrato. Não? Não, nunca tive esse contrato. Tarcísio Meira, Glória Menezes? Nunca tive esse contrato. Nunca tive essa experiência. Era sempre por obra. Sempre por obra. E ficava aquela felicidade quando acabava. Ai, vou pegar meu fundo de garantia. Entendeu? E era assim mesmo. E aí pintou o convite da Manchete, que eles te viram na Globo. Quando foi isso? O Erval Rossano, que era da Globo, já tinha feito algumas novelas com ele saiu, foi para a Manchete fazer uma novela na Manchete, me chamou. Eu fazia irmã da Júlia Lemert e filha da Araciba Labanian. Uau, você também trabalhou com todas, né? Maravilhoso. Na Viagem, por exemplo, eu fui filha ai, meu Deus, da Laurinha Cardoso, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu assim, Vivinha, Laurinha. É uma referência. Araci, só atrizes maravilhosas e geniais como pessoas. Como seres humanos. Maravilhosas. Mas foi complicado, porque não tinha ar-condicionado. Ai, meu Deus. Não tinha... o estúdio não estava preparado para aquilo, então era como isso na Viagem? Não, na Manchete. Na Manchete, Globo é Globo. Globo é Globo, é isso que eu ia falar. Como é que... Não. E eu queria muito fazer alguma coisa na Record, né? Porque todo mundo diz que a Record também é muito boa, mas eu só fiz na televisão Globo e uma experiência na Manchete que não foi legal, mais por conta da estrutura, que a gente... Todo dia tinha um que desmaiava com falta de oxigênio, só para você entender como é que era. Meu Deus. Isso para o ator, eu acho que a estrutura facilita muito que você possa fluir com a sua criatividade, com o seu talento dentro de um lugar fechado, né? Eu imagino ainda trabalhando com pessoas aí icônicas, né? Referências, realmente precisa de uma certa estrutura. Isso foi... você ficou 40 e poucos anos, é isso, na Rede Globo ou não? Você saiu depois que veio para cá, para Portugal? Em 2000, eu vim para Portugal, abri a primeira escola de televisão e cinema aqui de Portugal. Fiquei de 2000 até 2007, depois voltei de novo ao Brasil. De 2000 a 2007 eu sempre ia para o Brasil e fazia uma participação ou outra. Por exemplo, eu fiz Quinto dos Infernos, quando eu fui passar 2 meses no Brasil. Depois eu fiz Kubanacan, uma participação também. Depois eu fiz algumas participações enquanto eu estava morando aqui, tá? Mas com a sua escola aqui, montada já com a minha escola aqui, mas não dava para fazer um trabalho maior. E aí eu voltei para o Brasil e fiquei. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz Fina Estampa, Boogie Woogie, que mais, gente? Nossa. Bom, trabalhos de referência, né, na televisão. Thaís, como é que é, por exemplo, seu trabalho na televisão é riquíssimo, reconhecido, todo mundo sabe, todo mundo gosta, se identifica com as suas personagens. E no teatro, como é que foi essa sua trajetória no teatro? Qual foi o trabalho que você mais se identificou, que você acha mais importante, transformador, assim, na sua vida como atriz? Eu acabei fazendo muito pouco teatro, né? Então, eu acho que, assim, como atriz, eu fiz menos no teatro do que eu queria e do que eu deveria. Eu deveria ter feito mais. A minha base foi no teatro, começando numa escola que a essência era de teatro, né? A primeira coisa que a gente aprende no tablado é a improvisação, a criar. Mas aí depois eu acabei indo para a televisão, fiz pouco. Eu fiz mais, fiz peças que foram mais comédias, engraçado, né? Eu fiz Como Se Tornar Uma Supermãe em 10 Lições, com a Eva Tudor. Olha, mais uma outra. Mais uma grande genial. Eu fui abençoada, diva, né? Eu fui abençoada. Só atrizes maravilhosas. É verdade. Aprendi muito de comédia com ela. E fiz mais outras comédias. Fiz até a própria que eu falei que Em Casa Quer Casa de Martins Pena era uma comédia. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo algumas peças de teatro, mas mais comédias. Eu não fiz muito drama, nem muito teatro experimental. Entendi. Não fiz. E aí, quando eu vim para Portugal, quando eu abri a escola aqui, eu comecei a trabalhar também produzindo e dirigindo teatro para os alunos. Fiz um festival de teatro em Algés, com várias peças. Então, eu acabei até tendo uma relação maior com o teatro, mas atrás... Sim, na produção. E na direção. Do que no palco. E daquela coisa que a gente pega mesmo aquele espírito do artista, né? Porque eram peças que a gente não tinha muito dinheiro, então eu aprendi a fazer luz, entendeu? Eu fiz luz, os espetáculos, a gente fazia... Então
isso foi uma coisa que me fez crescer como diretora, né? Entendi. E também me fez ter essa visão que eu acho que eu acho que é o meu diferencial na direção também de audiovisual, é porque além de ter o lado da atriz, que sabe como dirigir o tom do ator e conseguir fazer com que o ator chegue naquele ponto, né? Aí tem aquele olho de quem dirigiu, de quem já fez uma luz, de quem então tem um olho de direção Técnico, né? que Mais também técnico. ampliou. Foi bacana ter que até subir na escada e montar um refletor, sabe? É bom fazer, claro que meter a mão em tudo. Inclusive, quando a gente aqui também trabalha com audiovisual sem dinheiro, a gente acabou fazendo tudo. Não existe essa, né? Eu fiz esses dias, eu tô fazendo um programa com um menino que estava lá, fui fazer a câmera também, tô eu fazendo a câmera. Não, é importante a gente se descobrir, né, capaz de também entender um pouco da magia, né, da arte, enfim, trabalhando um pouquinho no como fazer aquilo acontecer, né? E puxando um pouquinho para esse lado, Thaís, você, 2000, veio, criou a sua escola. Qual é o foco principal? Essa sua escola tem até hoje, né? Não tem, meu amor. O 11 de setembro acabou com a minha escola, acabou com a arte, acabou com todas as coisas aqui em Portugal e no mundo. Deu uma parada e agora com essa guerra a gente está até um pouquinho mais escaldado, né? Porque o 11 de setembro parou mesmo, né? Todo mundo... E mudou tudo. Mudou, as pessoas ficaram com medo de investir, ficaram com medo de fazer, todo mundo retraiu, né? Mas era focado em televisão ou arte em si? Era escola de televisão e cinema, né? Cinema. Mas também tinha teatro. E você fez cinema? Também nem perguntei isso. Falei de televisão, de teatro, cinema. Fiz cinema como atriz, um único filme chamado Dedé Mamata, e já fiz 16 curtas como diretora. Uau! Inclusive já ganhei prêmio em vários festivais. Que coisa boa! Então, eu queria só saber, principalmente porque houve aí uma semente do que você faz hoje. Hoje você tem o curso instituído, como é que é? O que a Thaís está fazendo hoje aqui? Eu tenho um curso, que é um curso para atores, que eu vou fazer presencial aqui em Lisboa, que eu já não dou há 3 anos, por conta da pandemia, né? Porque na pandemia eu desenvolvi um lado meu online, que é muito interessante, onde eu abro as técnicas de como lidar com a câmera para qualquer profissional. Eu vi isso na pandemia, eu vi a minha filha tendo sono nas aulas, porque os professores não sabiam lidar com os Zooms, com os Teams, com os que Era forem. uma nova realidade, né? Isso é verdade. E todo mundo hoje em dia precisa aprender a fazer um vídeo. Claro que sim. Todo mundo precisa saber falar com a câmera, olhar para a lente, falar com a lente, entendeu? Tem que saber como é que se posiciona uma câmera, uma luz, como é que você conquista as pessoas, como você usa a sua respiração, como eu estava falando, como você divide as pausas. Você vai fazer um vídeo e você quer que as pessoas cheguem até o final, tem que ser curto. E são essas técnicas que você trouxe do teatro, do cinema e da TV para esse universo novo digital agora, que trabalha de uma forma muito mais simples e direta, né, conversando com o próprio público. E esse é um curso online. Eu queria aproveitar esse momento também, que a gente está falando um pouco também da atualidade do que você está fazendo, e queria apresentar um pouquinho da minha plateia aqui, se o nosso cineasta puder mostrar um pouquinho. A plateia hoje está composta de pessoas que eu amo de paixão, são amigos queridos que eu convidei porque eu tenho uma admiração muito grande pela atriz Thaís, e eu queria abrir nesse momento um diálogo gostoso aqui para que vocês pudessem também conversar e fazer perguntas que vocês têm de curiosidade, seja sobre a profissão, seja sobre a mulher, seja sobre a mãe, seja sobre a diretora, ou seja, Thaís de Campos, aí para vocês. Thaís, qual o papel mais marcante da sua carreira? Aquele que você pode dizer que sintetiza você? Uau! É assim, eu acho que tem vários personagens que me marcaram muito, mas eu sinto que A Viagem e Mulheres de Areia foram 2 novelas que marcaram a minha carreira, mais do que marcaram a minha trajetória profissional, porque marcaram como uma projeção. Todo mundo que olha para mim e fala comigo, eu lembro de você da Viagem, eu lembro de você da Mulher de Areia. Então foram 2 novelas que foram muito boas. Thaís, como foi vir morar em Portugal? Você se adaptou logo? Porque eu ainda não estou muito adaptada. Como é que foi você?
Ai, gente, adoro. E o que eu não estou muito bem adaptada é ótimo. Olha, não é fácil. Não é fácil morar no outro país. O conselho que eu dou para todo mundo que vem para cá é saber que você está morando no outro país. Você não está no Brasil porque a língua é parecida. Ponto. Entendeu? É um outro país. E quem está fora, quem está chegando é você. Então, quem tem que se adaptar é você. Então, a partir do momento que eu não quis, primeira coisa que eu acho que me fez ser bem recebida aqui em Portugal foi não querer tomar o lugar do português. Então, eu não cheguei para fazer uma novela na SIC, na TVI ou na RTP. Eu cheguei para trazer conhecimento. Eu abri uma escola e trouxe. Eu vim dar conhecimento, né? Então aí já melhorou. A forma como eles me trataram foi diferente. Então você tem que saber que a vida é assim, entendeu? Você está chegando num lugar, o que você vai levar para aquele lugar? O que você vai trazer para aquele lugar? E como você vai entrar naquele lugar? A primeira coisa, entendendo como funciona o país, como funcionam as pessoas, porque as pessoas são completamente diferentes. Sou casada com um português há 20 anos e é diferente, tá? É diferente. Você tem que aprender. E aí quando você entende, é um país maravilhoso, um povo maravilhoso, gente. São os melhores amigos do mundo, são amigos fiéis, sabe? Tão ali, do lado, participativo, para qualquer coisa. E estão juntos com você, sabe? Eu me sinto muito acolhida em Portugal. Mesmo estando sempre indo e voltando, eu nunca deixei de ter elos, nem aqui e nem no Brasil. Então eu me sinto abençoada porque eu sinto que eu estou bem aqui e sinto que eu não deixei de estar lá. É a primeira alegria de estar aqui com você. É uma amiga muito querida, de muito tempo. A gente não convive, mas tem uma conexão muito grande, né? É verdade. Que nem é do Brasil, acho que é daqui mesmo, né? A gente se encontra em situações, fomos juradas juntas no último festival de cinema. E o que eu queria que você dissesse pra gente é assim, toda essa quantidade de gente que está vindo de fora, né? Verdadeiros guetos que eu vejo se formar. Eu venho para cá há muito tempo, mas eu vivo aqui há quase 5 anos. O que eu percebo, e aí queria a tua opinião, como é que você acha desse Portugal que você conhece há mais tempo do que eu? Como é que essa avalanche de nacionalidades, de culturas tão diferentes, de hábitos tão diferentes, possam já estar influenciando o dia a dia da nossa vida lisboeta, né? Quer dizer, claro, Portugal não é imenso, mas a gente tem realidades muito diferentes, né? Do norte para o sul, enfim. A lisboeta em si, que a gente vê que é o foco principal, né? As pessoas vêm para cá, depois dizem, aqui está muito cheio, eu vou mais para o norte, eu vou mais para o centro, enfim. Como é que você vê isso? Como é que você que já está aqui há mais tempo... Desculpe, eu só vou complementar o raciocínio. Há uns 10 anos atrás, Portugal era completamente diferente, né? A maneira de se vestir, a maneira de falar, os prédios não eram tão retrofitados quanto já estão, a cidade não estava tão cosmopolita quanto está, não estava globalizada. Aliás, não era nem na Europa, né? Porque eles iam de férias para a Europa, era num outro canto que não sei onde era. Era o final da Terra, uma coisa assim esquisita. É o fim de terra, como tem na Espanha. Então, agora que eles estão globalizados e Portugal está no pico da onda, você com essa experiência maior, como é que você está se sentindo, se já sente, e como sente essa entrada de tantas culturas diferentes? Como é que você acha que isso pode já estar influenciando essa vida lisboeta? Bom, que ótima pergunta, Maria Alice. Nossa, é tão importante a gente perceber que está mudando realmente, não só Lisboa, mas está mudando Portugal, né? E acho que hoje em dia também o mundo está num momento que todo mundo tem que entender que o mundo está mudando tudo, muito rapidamente. Então, quem parar, dança. Então, a gente tem que correr com essa modificação. As grandes empresas, inclusive a Globo, que a gente está falando tanto aqui, está dançando. Por quê? Porque demorou a se adaptar. Agora só que entendeu que o Globoplay é o stream dela, entendeu? Então, assim, o mundo está mudando muito. E Portugal, por ser um país que aparentemente é mais dadivoso na recepção das pessoas, foi invadido praticamente, não só por brasileiros, mas agora não sei se vocês sabem que os americanos descobriram. Então estão comprando, antes eram os franceses, antes eram os ingleses, aí vieram os brasileiros, agora os americanos estão comprando Lisboa. Então
eu acho que isso é um momento que para o governo realmente tomar atitudes e preservar o seu povo sem deixar de trazer isso, porque precisa, que é um país que não tem investimento. Ele não tem grandes... um território muito grande, que não tem grandes valores, não tem petróleo, não tem pedra preciosa. Temos vinho muito bom, queijo muito bom, mas é quase consumido pelos próprios portugueses. Eu consumo muito bem todos os vinhos, todos os queijos daqui. Então, quer dizer, quase não tem para fazer uma economia que gire. Então, a gente precisa mesmo de ter a economia que é o turismo, que é a economia que sustenta Portugal, mas sem perder a essência do povo, raiz, né? A história. Isso é uma conversa que pode durar tanto, né? Nossa, é quase como se a gente fosse começar a discutir filosofia. Boa tarde, Thaís. Eu queria lhe perguntar, você como atriz, o que lhe dá maior realização profissional? Seria o cinema, o teatro ou a televisão? Olha, eu sou um bichinho da câmera, né? Então eu gosto mesmo de lidar com a câmera. É o que me dá mais prazer, estar falando com a câmera, brincando. Então, até estou olhando aqui, falando como se estivesse falando com você, Mário. Você está aí do lado, mas eu estou falando com você aqui, ó, só para as pessoas entenderem essa linguagem da câmera, que é olhar para a câmera e falar como se a câmera fosse a pessoa. Você não está sentindo que eu estou falando com você aí, Mário? Adoro isso, adoro até essa coisa da internet, essa ligação, essa troca, essa aproximação, essa modernidade, essa nova linguagem, e sou louca por conhecimento, quero ficar sempre conhecendo coisas novas. Então tudo que é novo me dá mais prazer e mais pica, como se diz aqui em Portugal, do que as coisas. Então até o teatro, eu gosto do teatro quando ele tem algo novo, quando ele quebra regras. Sábado agora eu fui ver o show da Ana Carolina, adorei, direção do Jorge Farjala. Então era um show misturado com a presença da Cássia Eller, com a voz, com imagens, com tecnologia, quebrando o conceito das bandas que ficam distantes, eles levantavam, vinham para frente e chegavam perto, tocaram o pandeiro, ficavam só no momento, só falando voz, só na voz. Quer dizer, isso eu gosto quando a coisa quebra, quando a arte traz algo novo, quando a arte me tira do meu sofá. Bom, eu acompanhei muito seu trabalho, maravilhoso, e me chamou muita atenção quando você começou a dizer que ama dar aula. Eu dei aula há muitos anos e me identifiquei um pouco com isso, mas eu queria entender de que você gosta de dar aula, de que assunto, que tipo de alunos e tal. Obrigada por me deixar fazer agora a minha propaganda, Vivi! Eu vi que você queria falar também. Ô, Vivi, eu amo dar aula. Por quê? Porque, como eu falei, eu gosto de tocar no ser humano. Então, assim, primeiro eu acho que, assim, eu sou doida por conhecer coisas novas, por aprender, por estar sempre... Eu busco conhecimento. Eu digo que o conhecimento é a moeda do futuro. Quando as pessoas entenderem que o conhecimento vai ser sempre a nossa melhor moeda, o seu melhor investimento, né? O mundo vai ficar melhor, porque a gente precisa mesmo de conhecer um pouco de tudo. Mas eu gosto de dar aula porque eu gosto do bicho-homem. Eu gosto de ter contato. E aí, como atriz, eu desenvolvi essa técnica que faz com que a pessoa entenda como lidar com a câmera, como se a câmera fosse uma pessoa. Então, eu já brinquei isso aqui hoje com várias vezes, então estou fazendo isso para vocês perceberem que a gente pode olhar para a câmera e perder o medo, que não é um bicho, pode imaginar uma pessoa do outro lado, pode dar uma pausa esperando uma resposta, você não acha? Não, eu queria muito perguntar, primeiro, muito bom estar aqui, é um pouco uma surpresa também, eu vim pela minha mãe, mas também adorei estar aqui, e vim para cá para estudar cinema, e tentando viver aqui, tentando trabalhar aqui também, e você falou que fez já vários curtas aqui em Portugal, e eu queria muito saber como é que você está produzindo aqui em Portugal, porque eu acho realmente um outro ritmo, uma outra coisa do que era do Brasil, que é para cá. E como é que é esse lugar para você, assim, de estar produzindo curtas e estar dirigindo curtas aqui em Portugal? Mais uma vez dizendo que o importante é a gente entender como funciona o país, né? Então, você tem que entender que o tempo daqui é diferente. Por algumas razões pode ser positivo e outras negativas. Eu, quando cheguei em Portugal, a primeira vez que eu vim a Portugal, eu olhei na rua e eu vi, estava no carro, olhei para a rua assim, e olhei as pessoas andando, eu parei e falei assim, nossa, as pessoas andam, as pessoas não correm.
O tempo é outro, o tempo aqui é diferente. E, assim, a maneira como se trabalha também. Principalmente nós, acho que o pessoal do audiovisual, mais do Rio de Janeiro, que a gente tem uma mania de querer atropelar e passar e fazer tudo rápido. Eu sou um pouco assim. Eu peço uma coisa como diretora, a pessoa não faz, eu já estou fazendo. Eu já puxo o fio. Eu carrego câmera se essa pessoa não fizer. Eu sou impaciente, né? Então, mas então o que a gente tem que fazer? Tem que aprender. Se você está trabalhando com outras pessoas que não são do seu ritmo, você tem que mudar o seu ritmo, você tem que respeitar o ritmo deles, você tem que respeitar que cada um tem uma função. Eu acho até que é interessante essa visão, porque cada um tem a sua função. Se você, como atriz, aqui numa novela, for mexer no cenário, como eu fiz aqui quando eu cheguei, eu posso levar uma comida, entendeu? Porque não, tem uma pessoa que está trabalhando que ganha isso, eu vou estar interferindo no trabalho dela. E não. Então, a gente tem, às vezes, uma vontade de fazer um aceleramento, uma ansiedade, principalmente que o jovem tem, que é cuidado, vá com calma, se junte com pessoas, faça um grupo de pessoas que estejam mais ou menos no mesmo nível que você, e pensem como você, e trabalhem como você, e os de fora que você respeite o ritmo deles, aprenda com aquelas pessoas e planeje, né? Tem que planejar, porque não precisa nem de dinheiro, precisa de vontade mesmo, força de vontade, meu filho. Com a força de vontade, você querendo, você faz qualquer coisa, mesmo sem dinheiro. Falando um pouco de cinema também, nós temos aqui hoje, aliás, o dono desse lugar maravilhoso que a gente está aqui, que se chama Creatori, esse lugar lindo, que é, para mim, um laboratório de artes, porque envolve teatro, cinema, televisão. E o Fabiano, que está aqui também hoje, que vai fazer uma pergunta para você, Thaís, ele é um criador, é uma pessoa que tem um talento fantástico para a arte, e eu acho que esse encontro que ele promove aqui, de pessoas ligadas à arte, é que faz com que as pessoas cresçam, porque a troca de informações é algo que faz com que a gente sempre se desenvolva, né? Então, aproveitando um pouquinho o gancho da pergunta do Daniel, que foi fabulosa, muito obrigado. Fabiano, uma pergunta aqui para a nossa querida Thaís. Primeiramente, obrigado, bem-vindos ao Creatori, muito obrigado pelas palavras, eu fico honrado porque realmente é uma coisa que eu venho fazendo nos últimos anos da minha vida, é tentar promover cultura da forma certa, através do cinema, dos documentários, da arte e principalmente dos encontros, né? E eu queria dizer que o Creatori é isso mesmo, né? A gente acabou de fazer, inclusive, 14 anos de existência, 1 ano de Lisboa. Estou muito honrado com a sua presença aqui hoje, nesse primeiro programa do Marco, aqui no Creatori, entrevistando você. E eu, geralmente, as minhas curiosidades são as influências. E eu queria saber quem são as suas grandes influências. E quem são os seus grandes pupilos, porque a gente tem isso também. Depois de um tempo recebendo, né, experiência, influências, a gente também pode trocar com os outros. Eu sinto que você faz muito isso. Está muito aberta a, e justamente também por ser professora, ensinar, trocar. Mas, começando lá, quem que você pode dizer para mim que realmente teve assim, marcas profundas na sua carreira, seja no teatro, na TV, no cinema? É isso que eu quero saber. Olha, é claro que eu não poderia deixar de falar no Wolf, né? O Wolf Maia é meu tio, irmão da minha mãe, foi com quem eu aprendi tudo, né? Foi meu mestre e genial, genial. Agora eu estou até fazendo a coprodução de um filme no Brasil, e eu fiz tudo para ele dirigir esse filme. Ele está fugindo de mim porque ele não quer mais saber, gente. Ele não quer mais. Ele está afim agora só de contar gado, bater charuto e ficar na rede, porque também já tem uma idade, já construiu tanta coisa, tem 2 escolas, então ele não quer mais um desafio de ter que fazer, ainda mais um filme que vai ser rodado na Amazônia, quer dizer, também Grandes desafios. É muito desafio, mas eu queria demais poder trabalhar com ele. Mas, enfim, o Wolf sempre foi uma pessoa que me marcou muito profundamente, não só como atriz, mas como diretora também, né? Agora, em relação a pupilos, a conhecimento, quer dizer assim, eu, assim, em matéria de pupilos, a gente estava falando agora aqui da Ana Carolina, o Jorge Fajalo foi meu aluno. O meu aluno, Jorge Fajalo. E ele fez aula comigo como ator, e eu virei para ele, e ele trabalhava com o Nelson Rodrigues, que é outro grande
Deus, né? Maravilhoso escritor, dramatúrgico, que mexe com o inconsciente, que é quando os alunos chegam a uma certa idade, assim, com 15, 16, eu falo assim, agora vamos começar a ler Nelson Rodrigues para ter um pouquinho de consistência, né? Porque Nelson é necessário, né? E ele começou a trabalhar com Nelson e eu falei assim, amor, você é grande, vá, você... E ele falou assim, nossa, Thaís, é tão difícil começo de carreira, viu? É difícil o começo da carreira, não é fácil, né? Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que bater o pé, não desistir, continuar. E hoje eu tenho muito orgulho, eu fiquei muito, muito emocionada de ter visto esse show, porque fora as peças que eu vi ele entrando numa outra vertente, ele entrando para um outro lado, que é trazendo esse emocional para um show de música que tem uma distância. Em matéria de pupilos aqui de Portugal, eu tive tanta gente que passou por mim, gente. Ricardo Pereira foi meu aluno. Inês Castelo Branco, Margarida Villanova. Gente, foi tanta gente que foi minha aluna, eu perco até a conta, porque assim... mas o que eu gosto mesmo é isso, de ver assim, que as pessoas estão trocando e de repente a gente vai e consegue até fazer alguma coisa. Às vezes eu chamo alguns alunos meus, que já são mais famosos, para fazerem participações em curtas, com pessoas menos famosas, que eu acho que a gente também cresce, tá? E tem que trabalhar a humildade, porque uma das coisas que eu mais detesto nessa minha profissão é o ego. Eu não suporto, por isso que eu acho que eu tenho tanta preguiça de ser atriz, mas por conta desse ego. Então eu acho que é importante também essa troca, até com pessoas mais conhecidas, com pessoas que estão começando. Eu também procuro sempre fazer com que isso aconteça. Em primeiro lugar, eu queria dizer que estar aqui no Creatori é um prazer e uma honra para mim também, porque é um espaço que se abre para que a gente possa fazer trabalhos novos, e trazer mais informação, e trazer mais diversão, mais entretenimento para você que gosta e cultiva esse tipo de trabalho. Quero agradecer do fundo do meu coração, Thaís, a sua bondade, a sua generosidade, de ter se despencado lá da sua casa para vir aqui. E sabe assim, com todo carinho, isso para mim se traduz em que alguma coisa correta a gente está fazendo aí no caminho, né, trilhando esse caminho de informação. Com certeza, mas você é um agregador, que nem eu. Acho que assim, o bom do artista é quando o artista entende que ele não é solo. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? A gente só consegue ser grande quando a gente se une, sabe? Quando a gente tem pessoas que estão pensando da mesma forma, que são mais ou menos parecidas conosco, que têm a mesma essência, e que, olha o que você fez, você reuniu amigos aqui, e pessoas até que também eu conheço e gosto, foi maravilhoso. A gente está super ligado, meu amor, mais coisas virão. Viu, Fabiano? Mais coisas virão. Se preparem Me todos. espere, Fabiano, mais Quero agradecer também. Quero agradecer também a cada um de vocês que também dedicou seu tempo para vir aqui. Isso para mim é muito importante, porque me direciona e me inspira para que o canal cresça cada vez mais no que para mim é fundamental, que é o conteúdo. Né? Muito mais do que alcance, para mim é muito fundamental que o conteúdo seja algo que possa também inspirar vocês. Para finalizar, eu vou pedir, Thaís, que você deixe aí uma mensagem principalmente para esse pessoal que está começando, buscando a arte como forma de transformar suas vidas. O que você diria para essas pessoas, para esses jovens hoje? Ou não, né? Independente da idade, que seja começando. Não, eu vou dizer para todo mundo, porque eu acho que assim, a arte é uma coisa que não precisa ser vivida só por artistas. A arte tem que ser consumida como se fosse um ingrediente da nossa alma, de alimento da nossa alma. Então, como também antigamente falava assim, não, a criatividade é só para os criadores, para o pessoal do marketing. Não, todo mundo está vendo hoje em dia que a criatividade é necessária para você sobreviver no mercado hoje em dia. Então, a arte vai fazer com que a sua alma fique bem, que você se sinta acolhido, a sua alma se sinta acolhida, que você tenha momentos que possam fazer com que você seja grande. Então, não é só o artista que pode ser grande. A arte pode te fazer sentir grande. Você pode ser grande consumindo arte e dando arte, ou fazendo arte mesmo sem ser artista, tá? E, mais uma vez, gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. E eu, como nós falamos aqui de aplauso, eu gostaria de pedir um aplauso para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.